Olá, tudo bom com você? Aqui é a Rutiana, seja bem-vindo ao canal. Se você não sabe, eu estou ensinando a fazer essa blusa, que é uma blusa de um ombro só. Eu já fiz a aula da modelagem, vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir. Fiz também uma aula exclusiva, onde eu ensino a como cortar um modelo assimétrico, que é o caso desse modelo. Então, se você quiser ver o corte dessa peça, com dicas sobre como cortar modelos assimétricos, vou deixar o link dessa aula na descrição logo aqui abaixo do vídeo. Não perde porque tem bastante dicas nessa aula. Então agora com as peças cortadas, vamos à montagem dessa blusa. Só quero te pedir que enquanto você está assistindo, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E a todos que estão assistindo, dê o like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. É bem rapidinho, não te custa nada e você ainda fortalece aqui o canal. Agora vamos à montagem. Bom, nessa peça eu tenho o recorte princesa. Então, eu gosto de fazer a montagem da seguinte maneira. Eu junto ponta com ponta aqui em cima, coloco um alfinete. Depois eu junto o ápice, coloco um alfinete. Depois eu junto a cintura, coloco alfinete e a barra, coloco alfinete. Aí eu vou colocar alfinetes em toda a extensão do recorte, como eu já fiz ali. O recorte princesa, ele tende a querer crescer, principalmente nessa parte aqui. Geralmente esse lado aqui que costuma aumentar mais, porque aqui eu tenho uma curva. Então, se o seu estiver fazendo isso, o que você pode fazer antes de fazer a montagem aqui da peça? Passar um ponto de franzir nessa parte aqui mais arredondada. Aí você dá o arremate ou no começo ou no final, e aí você não vai franzir, você vai puxar a linha de jeito que o tecido encolha, e a gente chama isso de embeber. Não vai ficar franzido aqui no tecido, não pode ter franzido. E aí você vai encolher a peça para que ela caiba exatamente na outra parte. Aí sim, depois você faz o que eu falei aqui dos alfinetes. O meu aqui não precisou de fazer, porque eu já coloquei alfinetes nele todo, ele não está sobrando. Então, depois que eu faço isso, de colocar os alfinetes, eu gosto de alinhavar, porque às vezes ele tá bem colocadinho aqui, mas na hora que você vai costurar, a máquina tende a querer esticar o tecido. Então, eu gosto de alinhavar. Aqui é a parte das costas, que eu fiz o mesmo procedimento da frente, só que ela já está aqui alinhavada. E eu não gosto de alinhavar em cima do risco, eu alinhavo uns milímetros ou para fora aqui do tecido ou para dentro, mas eu não alinhavo em cima porque na hora de costurar eu consigo costurar sem costurar em cima do alinhavo, porque isso facilita na hora de puxar o alinhavo. Já fiz a montagem também aqui do babado, e aí eu juntei ombro com ombro, lateral com lateral. Como as partes aqui são retas para costurar, então eu gosto de fazer da seguinte maneira. Primeiro eu alinho a linha da parte de cá com a linha da parte de lá, aí coloco alfinetes, que foi o que eu fiz aqui em cima, ó. Aqui tá riscado. Aí depois eu coloco alfinetes aqui embaixo, para manter esses dois riscos no lugar, e aí eu venho e retiro os alfinetes da linha. Porque aí eu posso costurar livremente, sem nada me atrapalhar, e o tecido se mantém no mesmo lugar. Depois de costurar os recortes, agora eu vou unir as laterais. Eu vou unir lateral frente com costas, frente com costas. Vou juntar as duas partes e vou costurar. Eu já costurei as laterais, coloquei alfinete no ombro e nas costas e provei a peça. Aí eu tive que fazer alguns ajustes aqui.
Se eu não me engano, na minha modelagem eu saí 1 centímetro embaixo aqui na cava. Então, eu alarguei, né, 1 centímetro. Então, aqui eu tive que ajustar. Então, não precisa de sair esse 1 centímetro. Eu ajustei também nos recortes. Cada recorte eu dei uma ajustada de 1 centímetro, porque essa parte do decote, ela fica no viés do tecido. E o tecido tende a ceder, né? Então, esse ajuste faz com que a peça acomode melhor no corpo. Aqui no centro costas, eu iria colocar um zíper, mas aí eu provei a peça com alfinete e consegui vestir, então não vou colocar o zíper. Aí foi bom ter deixado essa costura aqui, porque eu vou dar uma entrada no meio das costas, porque as minhas costas é um pouco funda, então eu vou entrar aqui 1 centímetro. Eu marquei a reta da cintura, marquei 1 centímetro, liguei com minha reta daqui até aqui em cima. E aqui embaixo eu subi uns 10 centímetros, aí depois que eu comecei a riscar até ali a cintura. Nas laterais embaixo, eu saí também coisa de meio centímetro mais ou menos, para deixar essa parte de baixo um pouquinho mais larga. Agora eu vou costurar o ombro e vou costurar o ajuste que eu fiz aqui no centro costas. Depois disso, eu vou overlocar todas as partes que tem costura. Como você sabe, essa blusa tem o babado duplo. Esse aqui é o babado de baixo, que eu cortei 3 centímetros maior do que o molde, só na parte de baixo aqui. E agora eu tenho que fazer a emenda. Aqui eu estou com a parte das costas. Como inicialmente eu tinha programado para colocar um zíper no centro costas, então eu cortei o babado para a blusa poder abrir. Depois eu decidi que eu não ia mais querer o zíper nas costas, porque a blusa estava um pouco folgada e eu acabei conseguindo vestir sem precisar da abertura. Então, se não tivesse feito essa programação do zíper, aqui seria inteiro, não teria essa costura. Mas como eu já havia feito no babado de cima, eu resolvi fazer nesse de baixo também, para acompanhar o modelo, mas talvez nem fizesse diferença se eu fizesse ele inteiro aqui, esse segundo molde. Bom, então como tem o corte aqui, eu tenho que fazer a emenda. Então aqui eu tenho centro-costas com centro-costas. E ali em cima eu tenho ombro e do lado de lá a lateral. E agora eu tenho que unir essas partes com a parte da frente. Aí aqui eu tenho ombro com ombro e lateral com lateral. É bom sempre escrever no molde, mesmo igual aqui tá ao contrário, porque eu tive que virar, né? Quem assistiu o vídeo onde eu ensino fazer o corte em peças assimétrica, eu falo lá da questão de virar o molde. Então assiste o vídeo lá que você vai ver que tem bastante informação lá. Então depois de emendar essas partes, ele vai ficar assim, ó. O meu aqui ficou quase igual uma roda, e só não ficou exatamente uma roda porque fez o formato dos decotes, né? E tem outras formas de se cortar o babado. Aqui eu acho mais fácil essa forma, é mais fácil para a pessoa entender como é que funciona a abertura do molde. Mas se você quiser, você pode cortar de outras maneiras.
E no meu aqui eu achei que ficou com pouco babado. Se eu fosse fazer de novo, eu faria com abertura de colocar o volume no babado de mais de 3 centímetros. Aqui eu coloquei 3, mas eu farei com 4 ou 5. E aí é bom fazer um teste. Se você tem condições de fazer, você corta o babado em outro tecido para você ver a quantidade de volume. Aqui às vezes não fica exatamente como eu planejei, porque aqui eu estou fazendo, é como se fosse uma peça piloto. Eu não fiz uma outra antes, então eu estou fazendo uma peça aqui junto com você. As coisas que derem certo eu vou mostrando e as que derem também não tão certo eu vou mostrando aqui para você ir fazendo diferente aí na hora que você for fazer o seu. Então, agora eu tenho que costurar essas partes e overlocar. Agora eu vou fazer a montagem do decote, do babado no decote. E aqui em cima no decote eu passei uma costura com um ponto um pouquinho mais largo para não ceder mais o tecido e ainda dei uma leve puxadinha para ele acomodar aqui melhor. E agora eu vou pegar o babado que é o maior, que é o mais largo, e vou posicionar ele aqui com o direito para cima, igual você tá vendo aqui, ó. Eu já alfinetei aqui o babado na blusa, deixando o direito do babado para cima. Esse babado aqui é o mais largo. Aí eu encaixei ombro do babado com ombro da blusa, lateral do babado com lateral da blusa e o centro das costas do babado com o centro das costas da blusa. Se o seu babado ficar maior do que o decote aqui da blusa, você pode passar um ponto de franzir antes de colocar ele aqui na blusa. Ou você pode dar umas preguinhas aqui na parte de cima para ele acomodar. Meu caso aqui, mesmo eu dando uns ajustes na blusa, ele não ficou muito maior. Aí eu fui só acomodando ali, colocando alfinetes. Então primeiro eu prego essas partes e aqui no centro das costas para depois ir acomodando o restante. Aí é só costurar em toda a extensão do decote. Eu vou pregar esse primeiro para depois pregar o outro babado. Eu já costurei aqui o babado e eu costurei ele mais na beiradinha, para depois fazer o acabamento aqui e essa costura não atrapalhar. No babado de cima, eu passei o ponto de franzir, ó, para pregar ele ali agora e ele fazer o acabamento, vai ficar mais fácil com o ponto de franzir aqui. Então, agora eu vou virar a blusa para o outro lado e manter o babado aqui do lado avesso. Agora, então, com a blusa pelo lado avesso, eu vou encaixar o babado nela, igual se eu estivesse fazendo pelo direito. Coloco ombro com ombro, lateral com lateral e costa com costa. E aí eu vou alfinetar aqui em todo o decote.
Eu diminuí um pouco a largura da margem que está aqui no decote e também dei alguns piques em toda a volta. E agora eu vou pegar esse babado que tá aqui, ó, foi costurado agora, e jogar ele pra fora. Só que eu tenho que rebater essa costura aqui, essa margem de costura, porque senão ela vai ficar me atrapalhando. Então eu vou jogar ela pro lado aqui do babado de baixo. O babado de baixo tá aqui, ó. Vou jogar ela pro lado do babado de baixo e vou costurar aqui por trás, ó. Aí eu vou jogar essa margem aqui pra cá. E aí costura aqui na beiradinha para prender ela e facilitar na hora de virar aqui o babado. Já rebati aqui a costura. Do lado de dentro ficou assim, ó. Costura bem estreitinha, porque a margem é pequenininha, a margem de costura é pequena, então não pode fazer ela lá, tem que fazer bem estreitinha. E aí agora, eu já joguei aqui o babado que tava por dentro, joguei para fora. E aí vou juntar aqui, ó, no decote e passar uma costura aqui, ó, de fora a fora. Pode ser com a largura de um pé de máquina, um pouquinho maior. É bom que ela esconda essa margem que está aqui dentro, ó. Passar ela muito estreitinha, o tecido vai ficar assim, ó, escapando para fora aqui. É até bom refilar, tirar essas beiradinhas que fica assim de tecido desfiando. Aí faz a costura um pouquinho mais larga para esconder essa margem que está aqui. Agora eu vou colocar viés aqui nos babados. Eu já fiz aqui na parte de baixo e vou colocar na parte de cima. Antes de eu te explicar aqui, deixa eu só te mostrar como que ficou aqui, ó. Na beirada, ficou assim. E por dentro, fica com a costura toda escondida, ó. Eu vou aplicar no babado esse viés aqui, que inclusive eu ensinei no canal. Vou deixar o vídeo para você clicar e assistir aqui em cima. Aqui é um crepe bem fininho e eu fui apressar o viés de seda, né, que é o mais adequado para esse tecido aqui, e eu achei meio caro, então eu resolvi fazer o meu. Tinha um tecido aqui fininho, é um crepe, né, bem fininho, só que ele não vinca, mas não é difícil de aplicar não. Vou te mostrar agora como fazer. Aqui eu posicionei o direito do viés com o direito do tecido. Vou começar a costura deixando um pedaço para trás ali para depois fazer a emenda. E aí é só costurar em toda a volta. Aqui eu vou usar a largura de um pé de máquina, mas aí depende do seu gosto. Se você quiser fazer um viés mais largo, você pode costurar com 1 centímetro mais ou menos, mas eu acho mais fácil costurar com a largura de um pé de máquina, que já fica um tamanho bom, que vai ser essa largura aqui, ó. Aí depois também, se você quiser costurar e cortar, deixar ela bem fininha, menor do que eu fiz aqui, também pode. Aí é uma opção. Então eu vou costurar agora, encostando a beirada do pé calcador na beirada aqui do tecido, ó. Aí eu acompanho toda a volta. Então aqui eu deixei um pedaço sem costurar antes de começar e deixei uma beirada aqui de tecido e fiz a mesma coisa no final. Agora eu vou dobrar o tecido assim, ó. Vou colocar um alfinete aqui rente ao tecido de baixo. Agora é só eu puxar o tecido de baixo pra cá, assim.
costurar aqui, ó. Então, depois de costurar o viés no tecido, se você quiser o viés bem estreitinho, você vai diminuir aqui a largura da margem. Eu até havia falado que o meu aqui eu não tinha cortado, porque eu cortei, mas foi outro dia, eu acabei esquecendo. E como eu vim aqui e olhei o que eu já havia feito, eu já até fiz pra cá, ó. Aí dá a impressão que ele tá mais largo, né? Na verdade, ele tá mais largo, mas por dentro, essa margem aqui, ele tá estreitinho. É porque o meu tecido aqui, ele não vinca. Aí ele fica meio fofinho, aí dá a aparência de um pouquinho mais largo do que eu queria, né? Se eu tivesse com tecido que vincasse, era só virar aqui pra dentro, que é o que eu vou fazer agora. E virar novamente. Aí você consegue virar a largura que você deixou aqui exatamente. Mas o meu tecido aqui, como eu falei, ele não ajuda. Então, acaba que fica com a aparência um pouquinho mais larga do que eu gostaria. Enfim, então cortar aqui é opcional. Se você quiser deixar um pouquinho mais largo o viés, você vai deixar essa margem maior. Se você quiser o viés com aparência mais estreitinha, você vai deixá-la menor. Eu até deixei um pedaço aqui, ó, só para você ver, ó. Aqui foi que eu costurei com a largura de um pé de máquina e aqui foi o que eu já cortei, ó. Então, depois que fizer isso, você vai virar o tecido para dentro e virar novamente aqui por cima da costura. Aí você coloca alfinetes e alinhava, se for o caso. Se o seu tecido vincar bem, talvez você consiga costurar aí sem precisar de alinhavar. É que o meu aqui é bem ruinzinho mesmo para costurar, então eu tive que alinhavar ele todinho. Aí depois de alinhavar, você vai costurar pelo lado de cá, ó. Costura em cima do viés, mas bem na beiradinha, igual eu fiz aqui no outro babado, ó. Costura bem na beiradinha. Eu já fiz aqui a bainha, eu só overloquei a beirada, virei para dentro e passei uma costura. Eu estou utilizando aqui a linha branca porque eu quero, não me incomoda e também fica melhor para você visualizar, mas se você quiser aqui, nesse caso, pode usar uma cor vermelha que fica mais discreto. Aí tá faltando aqui a cava, que eu já dei uma adiantada aqui, porque é bem parecido com o viés aqui que eu apliquei. Eu peguei um viés, costurei em toda a volta da cava e depois eu dei piques, ó. Dei piques em toda a volta aqui da cava. E agora eu vou abrir ele aqui, vou jogar essa margem aqui pro lado do viés. E vou passar uma costura aqui na beiradinha, que a gente chama de costura de segurança, que é para o tecido não ficar vindo para dentro assim, ó. E depois, na hora que for virar para cá, aí ele fica mais assentadinho, não fica atrapalhando a virada do tecido. Então, agora eu vou fazer isso, vou passar uma costura jogando essa margem aqui pro lado do viés. Depois de passar a costurinha que eu falei, aí pega a beirada do viés, encosta nessa costura aqui, ó. E dobra mais uma vez, jogando todo o viés para dentro da cava. Aí alfineta, aí vai ficar igual eu fiz aqui, ó. Essa costurinha vai ficar aparecendo só por dentro, por fora não. Aí costura na beirada aqui da dobra do viés, costura em toda a volta. Eu deixei a peça aberta aqui para você ver, e se eu fosse fazer essa blusa de novo, eu faria algumas modificações. Primeiro, eu abriria mais para dar mais volume aqui no babado, achei pouco. E também faria de outra forma o babado.
Bom, também eu saí aqui 1 centímetro nas laterais, na modelagem, depois eu tive que ajustar esse 1 centímetro, então é uma coisa que eu já não sairia aqui. Eu também subiria, igual eu falei no início do vídeo da modelagem, eu subiria aqui um pouquinho, 1 centímetro talvez. Bom, são os detalhes que a gente vai desenvolvendo, né? A primeira vez que eu faço essa peça, eu gostei, mas faria de outra forma, né? Faria umas melhorias nela. Bom, no vídeo da modelagem eu fiz uma pergunta lá e eu vou te responder agora. Eu perguntei qual o outro nome que tem essa peça além de blusa de um ombro só. Então, o outro nome seria Nula Manga. Vou deixar o nome aí na tela. E as pessoas geralmente falam mula manca. Eu acredito que é igual aquele negócio de telefone sem fio, né? Eu acredito que quando foi feita essa primeira peça, ela tinha manga, porque essa aqui minha aqui nem tem manga, né? Então, acredito que era uma manga sim e outra não, ou seja, uma manga nula. Então, acredito que é por causa disso que foi criado esse nome, né? E então as pessoas começaram a repetir e acredito que por causa disso chegou até a nós de uma forma diferente, né? Então, o nome certo é Nula Manga. Se você quiser aprender sobre como posicionar moldes assimétricos igual esse aqui, eu fiz o vídeo ensinando o corte dessa peça. Se você quiser, é só me pedir nos comentários que eu te mando o link. Bom, eu vou ficando por aqui, mas vou deixar um versículo da Palavra de Deus para você meditar. Fica com Deus, até a próxima, tchau!